terceiro aplicativo do Notion finalmente chegou e ele se chama Notion Mail. Sim, a empresa Notion possui 3 aplicativos, o Notion Calendar e o Notion Mail. E se você não sabia disso, não perca tempo, já se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Então vamos ao que interessa, vamos descobrir essa ferramenta juntos. Olhando essa interface inicial aqui, nós já conseguimos perceber que de fato é um aplicativo do Notion, né? A gente tem aqui o clássico menu lateral, onde nós conseguimos mudar de conta aqui, né, de workspace no caso. Aqui só temos um e-mail logado, então não aparece outros aqui, mas eu acredito que conforme a gente vai adicionando novas contas, nós temos a opção de alterar entre os e-mails ali para visualizar cada um deles. Temos aqui as nossas configurações. As configurações não tem muitas opções aqui ainda, inclusive eu cheguei a procurar já se tinha a opção de colocar em português e não achei, então acredito que eles não liberaram ainda no português, mas nós conseguimos mudar aqui, né? Colocar a versão mais clara ou a versão escura. Nesse caso, eu acredito que para o YouTube ficou melhor eu gravar na versão escura mesmo, então eu não vou mudar. Tem aqui uma opção muito interessante que é como você gostaria de visualizar os seus e-mails quando você clica nele, né? Como que ele vai aparecer na tela. Se vai aparecer lado a lado ali, centralizado ou na página inteira, ou seja, da mesma maneira como nós configuramos a abertura de uma página numa base de dados do Notion, aqui você configura como você quer abrir os seus e-mails. Então, deixando essa configuração de abrir na lateral, quando eu selecionar um e-mail, ele vai abrir para mim como se eu estivesse abrindo uma página na lateral da base de dados do Notion. Então, é bem semelhante à utilização do Notion mesmo. Nós temos, inclusive, aqui uma propriedade que eu consigo adicionar categorias, né, como se fosse uma propriedade de seleção. Temos algumas configurações aqui um pouco mais avançadas, como, por exemplo, o que vai acontecer depois de você deletar algum e-mail, coisas assim. Então, você pode escolher algumas opções aqui, mas não vou entrar muito no detalhe de todas as configurações. Tem o tamanho da letra, né? Font size aqui, que a gente pode deixar menor, maior, enfim. Notion AI, aparentemente, ele aplica uma categoria quando você receber um e-mail equivalente. Aparentemente é isso. Então, para classificar os e-mails automaticamente, eu acredito que é por aqui. Você consegue daí classificar o que são e-mails importantes automaticamente com AI. Alguma coisa assim, depois a gente precisa entender um pouco melhor como funciona. Filtros do Gmail. Aparentemente, irá aparecer aqui os e-mails filtrados, eu acredito. Mais uma vez, né? Estamos descobrindo junto com vocês aqui ao vivo, então muitas coisas não teremos certeza ainda de como vai ser o funcionamento. Essa próxima configuração é uma configuração de atalhos, então a gente consegue deixar pré-definido, por exemplo, aqui um shortcut, né? Então vou digitar aqui mensagem padrão e aqui um texto. Beleza? Save. Toda vez que eu digitar barra mensagem padrão no corpo de um e-mail, ele vai puxar para mim esse texto. Então, eu vou criar aqui um novo e-mail, né? Inclusive, aparentemente tem um atalho C. Quando eu digito C aqui, ele já abre para mim um novo e-mail. Se eu digitar barra mensagem padrão, ó, já aparece para mim aqui um atalho e eu consigo utilizar essa mensagem que eu deixei pré-definida aqui. Então, é assim que funciona essa parte aqui, bem interessante também. Eu vou deletar esse exemplo que eu criei, beleza? Assinatura do e-mail, então isso aqui na verdade não é o que parece, não é para você configurar a sua assinatura, é aparentemente só para você habilitar ou não que ele escreva, né, que foi enviado pelo Notion Mail. Então, indiferente, eu vou deixar isso aqui ligado. E daí tem algumas configurações de membros e planos que se você clicar, ele vai te levar ao Notion para daí de fato no Notion você fazer esse gerenciamento. Então, não vou clicar aqui agora. Voltando para a interface, então aqui é o local onde nós vamos criar novos e-mails, né? Aqui a gente coloca o e-mail de quem vai receber, o título do e-mail, e aqui é o corpo do texto. O legal aqui é que quando você digita barra, né, eu reparei que não aparece apenas os atalhos, mas também aparece blocos do Notion. Então isso é um diferencial muito grande. Eu consigo montar o nosso e-mail como se fosse uma página do Notion. Se eu selecionar esse bloco aqui de citação, ó, aparece exatamente igual ele aparece no Notion. Então vou digitar aqui uma frase inspiradora. Se eu digitar agora, vou dar 2 Enter, né, para sair do bloco, digitar barra. Colocar um título 2 aqui, vamos testar, teste, beleza, teste. Vamos criar novos blocos, vamos escolher mais um aqui de exemplo. To-do list também dá. Enfim, você monta o seu e-mail igual montar uma página no Notion, né, utilizando os blocos. Não são todos os blocos que aparecem, né? Então, dá para reparar isso também. A gente tem de texto aqui,
imagens, arquivos, mudar a cor do texto, legal também, o fundo, e daí tem os atalhos. Então são essas as opções que nós temos no corpo do texto. Tem mais algumas aqui embaixo também, né? Aqui para anexar alguma coisa. Novamente os atalhos, inserir disponibilidade. Ah, legal. Então aqui você consegue também colocar a disponibilidade e enviar a sua agenda. Eu acho que é isso, né? Talvez enviar a sua agenda de disponibilidade nesse e-mail para a pessoa. Schedule here. Legal. Então, aparentemente, a pessoa clicando aqui, ela consegue agendar com você. Lembrando, né? O Notion, tanto o Notion Calendar quanto o Notion Mail, você utiliza as contas do Google, né? Você conecta o teu Gmail aqui e daí as funcionalidades do Google Agenda você consegue utilizar no Notion Calendar, toda aquela parte de agendamento, de enviar disponibilidade, tudo é feito na agenda do Google, só que você está gerenciando pelo Notion Calendar. E o Notion Mail é a mesma coisa. Nós estamos aqui gerenciando o nosso Gmail, então todos os e-mails aqui nós recebemos o nosso Gmail, e aqui esse agendamento com certeza vai ser utilizando a agenda do Google, beleza? Então isso quer dizer que você também vai visualizar no seu Notion Calendar. Bom, aqui eu consigo excluir esse e-mail. Beleza, então sem muito segredo. Passando agora para as configurações do canto superior direito. Daqui a pouco a gente vai entrar aqui no menu lateral. Mas nós temos então um botão de Auto Label. Label é como se fosse uma etiqueta, né? Uma classificação. Então, aparentemente, é para fazer uma classificação automática. Até porque, né? Ó, o bonequinho aqui da inteligência artificial do Notion. Esse daqui é o boneco que representa a IA do Notion. Então, é alguma coisa com IA. Eu já vou clicar nele para a gente descobrir. Temos aqui a opção de filtro. Então, mais uma vez, né, como se fosse uma visualização aqui de uma base de dados, a gente consegue então filtrar os e-mails por alguma coisa. Tem aqui também o agrupamento, a gente consegue agrupar esses e-mails por alguma coisa específica, como por exemplo domínio. Então todos os e-mails que possuem o arroba café com Notion, eu quero agrupar. Na verdade não é agrupar por arroba café com Notion, você vai agrupar por domínio. Então todos os café com Notion estarão juntos ali, depois todos os arroba internet vai estar junto também, enfim. Agrupamento, assim como a base de dados do Notion. E por último, nós temos a configuração que está como Edit View, né? Então, editar visualização. Então, novamente, reforçando, isso aqui é uma visualização da sua base de dados que contém os seus e-mails, né? Então, olha só essa semelhança com o Notion. É, de fato, você gerenciar uma base de dados, assim como você gerencia uma base de dados no Notion, só que essa base de dados agora está os seus e-mails. Bom, então vamos clicar nesse botão aqui de classificação automática. Descreva o tipo de e-mail que você quer categorizar, né, talvez. Então, o Brother, se eu digitar aqui, por exemplo, Notion, ele vai me dar a opção de separar Notion em uma visualização própria, né? Ou então manter Notion na visualização inbox, que é essa que eu estou aqui. Eu vou clicar aqui em separar, que eu acredito que ele vai criar uma nova visualização. E ó, é a que está trabalhando, então Creating Your Auto Label Notion. Found, então ele encontrou e-mails relevantes que possuem Notion e categorizou, então a gente tem a propriedade lá de categoria, né? Ele colocou aqui Notion em alguns e-mails, eu posso inclusive visualizar todos eles, né, que eu quero classificar ou não, e aplicar essa categorização. Eu não vou salvar, mas, bom, será que eu salvo? Deixa eu pensar. Notion. Eu acho que é uma classificação boa também, né? A gente ter essa classificação chamada Notion. Eu vou clicar em salvar. Vamos ver o que acontece. Create New Notion View. Legal. Então, ele criou de fato uma nova classificação chamada Notion. E a inteligência artificial do Notion identificou aquilo que diz respeito ao Notion ou não. Então, aparentemente é assim que funciona. Depois a gente vai ter que estudar um pouquinho melhor ali, testar coisas novas ali também. Bom, passando para o agrupamento, assim como nós agrupamos uma visualização de uma base de dados, aqui você consegue agrupar os seus e-mails, né? Então, tem as opções aqui. Você pode agrupar por e-mail lidos e também não lidos, né? Agrupar por prioridade, por domínio, importante ou não importante, que é a classificação, né, que nós temos ali de categorização que já veio a princípio, né, quando nós fizemos a nossa conta aqui. Eu vou clicar aqui em agrupar por importante ou não importante. Ó, então aqui fica daí os importantes, everything else, none. Então sem agrupamento ele volta à visualização normal. Enfim, aí você pode escolher. Acho que o ideal, na verdade, é você criar novas visualizações aqui
com agrupamentos diferentes, né? Filtros diferentes, coisas assim. O inbox eu vou tentar não deixar ele muito diferente do que já veio como padrão, porque eu acredito que essa é a visualização mais sem filtro possível, né? Com tudo que você recebe de e-mail. Editar visualização. Nós temos então, isso é bem legal, propriedades. Então, você consegue visualizar, escolher, na verdade, o que vai aparecer aqui nessa linha para você. Então, por exemplo, aqui nesse do CapCut, eu estou visualizando aqui quem que enviou. Então, no caso, é como se fosse a empresa CapCut, né, que é o nome do e-mail, talvez. Isso aqui é o título, né? Subject é o título do e-mail. Label é aquela categorização que nós podemos criar, né? Inclusive, nós criamos uma chamada Notion. E files são arquivos, caso tenha algum arquivo anexado, aparentemente. Bom, tem também a opção de você visualizar o corpo do texto. Se eu deixar isso aplicado, ele já mostra para mim o começo do e-mail. Então, por exemplo, o do CapCut aqui, Hey there, we received your request. Então, assim, tá falando aqui, já consigo ler o começo do texto desse e-mail a partir dessa configuração de propriedade que eu coloquei aqui. Eu vou deixar o corpo do e-mail oculto. E, inclusive, a gente consegue alterar a ordem da informação que vai aparecer aqui na nossa visualização. Então, se eu quiser, por exemplo, ver o título do e-mail primeiro, é só arrastar para cima e ele já mostra para mim primeiro o título, depois quem foi a pessoa que enviou, ou então quem enviou primeiro, depois do título, enfim. Você está configurando as propriedades assim como a gente configura a propriedade de uma tabela numa base de dados do Notion, né? O que vai exibir, o que não vai. Eu, particularmente, vou tentar deixar tudo oculto aqui. Deixar só a pessoa que enviou e o título do e-mail, bem minimalista mesmo. Depois, se eu quiser ver alguma coisa, eu clico e abro esse e-mail. Então, essa é a primeira configuração de propriedade. Filtros. Então, aqui a gente tem os filtros, aqui também o filtro. Aqui ele já está com alguns aplicados. Então, a gente tem que o e-mail é do tipo inbox. Então, a gente não está visualizando os e-mails enviados, nem os arquivados, nem os spams e nem os que estão na lixeira. Aqui está filtrado também que a categoria não contém Notion. Eu não sei por que está esse filtro aqui. Eu acho que é porque a gente criou aquela classificação automática lá. Então, todas que são Notion estão aqui. E tudo que não é Notion está aqui no inbox. Faz sentido, mas eu vou deixar isso sem esse filtro, né? Vou deletar esse filtro de categoria, porque eu quero ver todos os meus e-mails no inbox. Vou dar um save aqui. E categoria não contém fóruns, promoções sociais, updates. Isso é bem importante no inbox, porque, de fato, né, tem algumas redes sociais, né, como TikTok, coisa assim, LinkedIn, que a gente recebe muito e-mail e não é tão importante para nós. Então, tudo que for promocional, de social, atualização e fóruns, de fato, não vai aparecer no meu inbox. Eu quero sim ter uma visualização separada para esses tipos de e-mail. Para quem está habituado com o Gmail, sabe que já tem essa classificação lá também, né? Só que fica daí na horizontal. Você tem o teu inbox, as promoções e o social, se eu não me engano, né? Que são os filtros que ele faz ali nessas 3 abas. E aqui a gente pode configurar da mesma maneira. O inbox, apenas os e-mails importantes. Bom, então esse é o nosso menu de configurações superior direito. Aqui tem um quadradinho que é para selecionar todos os e-mails, né? E daí marcar como lido, arquivar, excluir, né? Aquelas configurações padrões com os seus e-mails. E para finalizar agora o menu lateral, nós temos a opção de criar novas visualizações aqui. Então a gente consegue criar utilizando o auto-label, né? Então igual a gente criou aqui do Notion, que ele classificou e já criou uma nova visualização. A gente pode configurar manualmente filtros e ordenações e usar um template. Então isso é bem legal. Eu cheguei a clicar aqui já, mas vamos clicar aqui e usar um template. Aparentemente, são templates feitos todos pelo Notion. Não parece que tem aqui um template de algum influenciador ou pessoa que fala sobre Notion. Bom, eu vou escolher um aqui de social media. Social media. Keep up with your social media notifications. Layout, grouped by domain. Don't have any domain yet. Tá, entendi. Então, aparentemente, quando eu criar essa visualização, ele já vai organizar o que é do Twitter, o que é do Instagram, do Facebook, do LinkedIn e do YouTube para mim. Essa daqui eu já vou deixar criada porque nós iremos utilizar esse agrupamento
Muito bom, eu consigo fechar aqui o agrupamento e olhar quais são os meus e-mails do Instagram, do Twitter, Facebook, LinkedIn e YouTube por aqui. Então, esse eu acredito que é um dos principais diferenciais, né, de você utilizar o Notion Mail para ter essa organização de Notion com os seus e-mails, né? Então, eu poderia criar novas aqui, mas eu não vou criar mais nenhuma. Eu acredito que já deu para entender. Bom, então nessas visualizações eu consigo configurar elas aqui também, trocar o ícone, né? Então, ó, eu consigo colocar aqui um emoji de alguma coisa, ou então aqueles ícones padrões do Notion. Aparentemente não consigo upar uma imagem ainda, talvez eles atualizem isso depois. Vou colocar aqui essa seta. Então, ó, social media com uma setinha azul. E bom, aqui nós temos aí mais uma classificação chamada All Mail, Sent, Draft e Spam, que eu acredito que daí essas a gente não consegue configurar, apenas utilizar, né? Então, aqui eu consigo ver todos os e-mails, só os enviados, só os rascunhos de e-mails, né, que eu fui criando aqui, e os spams. Então, não tem muito segredo, ó, até some a configuração. Então, de fato, são visualizações padrões do Notion que ele não vai deixar a gente mexer. Aqui daí nós temos as configurações, então é o mesmo caminho, aparentemente essa e essa é a mesma coisa. Vou mudar aqui no finalzinho para terminar o vídeo no modo claro, para vocês verem também como fica. Os templates, né? Então, novamente, aqui é a opção de achar os templates. A lixeira, os e-mails excluídos. E enviar um feedback. Enviar um feedback para o Notion mesmo, já que está nessa versão inicial, né? Onde poucas pessoas receberão acesso. É assim que funciona. Aqui, ele dá um atalho para você abrir o Notion Calendar, né? É claro. Fazer aí a propaganda também dos outros aplicativos para você alterar entre eles automaticamente. Uma observação muito legal, que inclusive quando lançou esse Notion Mail, o Carlos comentou, que seria muito legal a gente clicar aqui e ele mudar automaticamente para o aplicativo e não redirecionar você para outro site, sabe? Então, seria muito legal se o Notion conseguisse usar como se fosse uma mesma interface onde você altera para o Notion, Notion Calendar e Notion Mail, dando como se fosse Alt Tab nessas opções aqui. Seria muito legal, mas a princípio não é assim que funciona por enquanto. Mas enfim, então esse foi o nosso vídeo reagindo ao Notion Mail. Em breve, assim que a gente dominar essa ferramenta, iremos trazer atualizações no nosso curso de Notion também, que é o curso Dominando Notion. Se você não conhece, eu vou deixar o link aqui na bio. Você pode também se cadastrar gratuitamente na nossa área de membros e lá você vai encontrar alguns templates gratuitos, grupos de atualizações no WhatsApp, coisas assim, beleza? Então, se inscreva no canal e até a próxima.